mais de ti e menos de mim. Não existe a possibilidade de nós dizer mais de ti e mais de mim. Eu li uma frase, se eu não me engano foi hoje ou ontem, que diz assim: Deus primeiro tira para depois nos dar. Deus primeiro nos esvazia para depois encher. E é verdade. Deus primeiro tira todos, aquilo que atrapalha. E quando eu aceitei Jesus, ou quando Ele me aceitou, quem sou eu para aceitar Jesus? Ele me aceitou. E eu achei que eu ia perder algumas coisas se eu andasse com Jesus. E eu descobri que na minha mochila, antes de conhecer Jesus, eu só tinha tranqueira, só peso, E tudo que eu fui largando no caminho era coisa que me atrapalhava. E como é bom saber que ainda tem coisas que a gente pode tirar para ficar mais leve, não é verdade? João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não estava aqui apontando um caminho, dizendo: olha gente, é por ali, vocês querem chegar a Deus, é por ali. Jesus disse: é por aqui. É por aqui, passa por mim. É interessante que Jesus não disse quem, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Por que Jesus disse ninguém vem ao Pai? Jesus podia ter dito ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Jesus estava chamando para Ele, porque Ele e o Pai são um. Jesus não apontou um caminho longe. Jesus não apontou um atalho, quer chegar mais perto do Pai, o atalho é esse, pega por aqui. Não, o atalho não existe. O caminho sim, e o caminho sou eu. Não haverá jamais uma possibilidade no mundo de um homem se aproximar de Deus, a não ser por Jesus. Pode fazer boas ações, pode pagar penitência, pode, enfim, decidir morrer numa cruz. Jesus já morreu, ressuscitou e abriu o véu que nos separava, e nós podemos chegar ao Pai. E Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade, mas que verdade? Não a verdade que dá legalidade para o pecado. Quero dar uma dica aqui, os próximos dias talvez a gente vai assistir, se você não assistiu ainda, o último filme, O Deus Não Está Morto. Coisa fantástica aquele filme, Se você não assistiu, assista. Próximos dias a gente quer ver se traz aqui para nós assistir. Ali ele fala algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, não vou contar o filme, Não vou contar o filme. O fato é que a verdade de hoje quer agradar a mim e quer agradar a você. A verdade que o mundo diz que é verdade, ela é relativa até condenar aquele que inventou que é verdade. Quando a verdade que aquela pessoa instituiu como verdade começa a apertar os seus sapatos e diz: não, eu mudei de ideia, não é mais verdade, aquilo lá foi uma verdade que não vale mais. Mas Jesus disse: eu sou a verdade que cura, liberta e transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade a respeito de quê? A respeito de Deus, a respeito de mim, a respeito da minha identidade, quem eu sou, para onde eu vou. Isso é conhecer a verdade. E a vida? Que vida? Não é a vida que o mundo pode nos dar, a vida que a academia pode nos dar, mas uma vida plena. Porque Jesus é a água viva que desceu do céu e o pão vivo que desceu do céu. E esse é o tripé que nós estamos propondo conversar e ministrar aqui nesses dias. Algo que nós precisamos urgentemente conhecer ou relembrar e não abrir mão, não negociar. A presença de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus.
O que seria mais impactante na vida de um ser humano do que ele conhecer e viver na presença de Deus? Todo dia, toda hora. O que seria mais impactante na sua vida do que conhecer a verdade absoluta, a verdade que não muda, como muda os aplicativos, como precisa atualizar o nosso celular. A verdade da palavra de Deus não muda e nunca vai mudar. Não precisamos ver qual a nova versão da Bíblia, para que não vai mudar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão, disse Jesus. Agora imagina eu e você, como homens e mulheres de Deus, vivendo no poder de Deus. Que vida plena nós teríamos e podemos ter. Vida plena física, emocional, espiritual, financeira e espiritual. Há uma vida plena. Querido, é muito poderoso falar sobre a presença, sobre a palavra e o poder de Deus. Não é em vão que a igreja, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja de Jesus. Não é em vão que a igreja está sendo atacada, não é em vão que as pessoas estão querendo proibir o uso da palavra de Deus na escola, nas faculdades. Porque quando uma criança, um jovem adolescente, ele conhece a verdade, ele experimenta a presença de Deus e vive no poder de Deus, ninguém segura. Vão ser famílias fortes, famílias saudáveis. Não é em vão que Paulo falou, os profetas falaram, Jesus falou que sempre haveria perseguição, falsos profetas, falsos ensinos, falsos caminhos, evangelhos sem cruz, ideologias. Por que será que de uma hora para outra agora começam a surgir ideologias querendo entrar lá na sua casa, dizendo que o seu filho pode escolher ser menino ou menina? Por que será? Você já parou para pensar na batalha espiritual que nós estamos vivendo nesses últimos tempos? E que vai piorar à medida que se aproxima a chegada de Jesus? O peneirão que nós estamos passando, você já viu? Não estou falando isso para assustar você, porque nós somos mais que vencedores, amém? Mas estou falando isso para nós ficar alerta, posicionado, não abrir mão da palavra de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Não abrir mão. Então, meu querido, medite na palavra, invista tempo na palavra, no seu trabalho, na sua casa, invista tempo. Isso não é gastar tempo, é investir tempo. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos falar sobre esse primeiro tripé, que é a presença de Deus. Eu quero motivar você a ler o Salmo 139 em casa. O Salmo 139 fala dos 3 atributos de Deus: da onipresença, da onisciência e da onipotência. O Salmo 139 diz assim: para onde eu me esconderei? Se no mais alto monte lá tu estás, se no mais profundo abismo lá tu estás. Então quer dizer, Deus está em todos os lugares. Senhor, o que eu vou dizer? Porque o Senhor sabe, a palavra antes de chegar na minha boca, o Senhor já sabe. Deus sabe tudo. Deus lê os nossos pensamentos. E agora? O Salmo diz isso: Senhor, tu me sondas e me conheces, mesmo antes de a palavra chegar na minha boca, Deus já sabe. E Ele é todo poderoso, porque Ele diz que nem as trevas, as mais densas trevas, podem nos esconder. Ele pode nos achar no mais profundo escuro, Ele pode nos tocar ali. E a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Você já parou para pensar? Que para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Essa semana eu fui fazer uma visita num irmão,
E muitas vezes Deus ministra a gente vai fazer uma visita e diz, eu vou lá orar por aquela família, passar um tempo junto, vamos ver, e daqui a pouco tu chega lá e Deus disse, eu vou ministrar na tua vida através da vida desse irmão. O irmão conta um testemunho, que a sua mãe com 80 e poucos anos estava desenganada, os médicos disseram, olha, leva a mãe para casa que ela vai morrer. E ele chega lá então, vê a mãe gemendo na cama, e vai lá e decide orar por ela. Ele orou por ela, e quando ele sai para fora, estava o pai dele e a irmã dele, vendo que cor do caixão eles iam comprar, enfim, aquele negócio todo. Mas quando ele orou, a mãe dele deu um gemido, e Deus falou para ele assim, ela está curada. Ele sai para fora e disse assim, ó, pode parar. Cancela a compra do caixão aí, porque a mãe vai ficar boa. E eu já estou indo. Eles ficaram assim, nossa, mas como assim ele sabe? Para honra e glória de Deus, a mulher está viva até hoje. Tem um cabelo, ele disse, e veio um cabelo, coisa mais linda, um cabelo todo novo. Tinha perdido tudo o cabelo. E ele disse para mim, pastor, é só crer. Eu disse, meu Deus, é só crer. Como se fosse assim, é só apertar o botão e vai dar certo. Eu disse, meu Deus, que fé é essa? Eu preciso dessa fé. É só crer. Ele orou como uma criança, diz, pai, vamos orar porque Deus vai abrir a porta. Pai, vamos orar porque o carro vai funcionar. Na fé. Essa fé que nós precisamos ter. E a Bíblia fala da presença de Deus de duas maneiras. Aquilo que eu acabei de falar, da presença de Deus, da onipresença de Deus, Ele está aqui. E talvez você vai dizer, mas eu não estou sentindo nada. Mas Ele está aqui. A onipresença de Deus quer dizer o quê? Deus está presente aqui mesmo você não sentindo Ele. Deus esteve com você hoje, quando você estava dormindo, quando você acordou, Ele esteve com você, mesmo você não sentindo, mesmo você não falando com Ele. Mas existe uma outra presença, a presença manifesta de Deus. Essa você precisa querer, eu preciso querer, nós precisamos buscar, porque Ele está presente aqui. E não quer dizer porque Ele está aqui que não há enfermidade, que não há tristeza, que não há dificuldade. Ele está aqui. Ele está no mundo. E olha o mundo do jeito que está. Mas quando a presença dEle é manifesta, as coisas acontecem. E nós podemos citar N exemplos da presença manifesta de Deus. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha. Quem foi o quarto homem na fornalha? Quem fechou a boca dos leões? Deus. A presença manifesta de Deus. Será que Deus, eu fiquei pensando, será que Deus não estava lá? Você lembra daquele momento que Golias todo dia se apresentava lá? Tem homem aí? Tem homem aí para me enfrentar? Será que Deus não estava lá com o exército de Israel? É claro que Deus estava. Aqueles soldados conheciam Deus, respeitavam Deus, mas talvez não tinham um relacionamento com Deus. Chegou Davi, o molequezinho, Davi pequenininho. Eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu conheço Deus, eu sirvo um Deus poderoso. Quem é esse gigante para desafiar o meu Deus? E Davi derrota o gigante, porque Davi conhecia Deus antes da batalha. Antes da batalha eu preciso conhecer Deus. Todos os dias eu preciso conhecer Deus, porque senão os gigantes vão vir, isso é fato. As crises vão vir, as dificuldades vão vir. Só não tem dificuldade lá no cemitério, por enquanto. O dia que Jesus voltar, aí talvez vai ter muita dificuldade. Enquanto nós estamos vivos, tem dificuldade, tem leão, tem desafio, tem obstáculo. Puxa vida, mas Deus não está comigo. Sim, Deus está contigo. Mas Ele quer manifestar a presença dEle. E esse manifestar é resultado de secreto, de busca.
de intimidade. Davi escreve aqueles salmos lindos: Senhor, o meu pastor, isso e aquilo, olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Foram momentos no secreto, foram momentos de dificuldade que ele estava desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Queridos, Deus não quer só estar presente, Ele quer manifestar a sua presença. Lá na minha casa, lá na sua casa, lá no nosso trabalho, aqui quando estivermos no culto, na nossa célula, com as crianças, com os jovens, Ele quer manifestar a sua presença. Se você ler a história da humanidade, você vai ver que o povo de Deus viveu de avivamentos, ondas e ondas de avivamento. Pessoas que chegavam a um determinado nível da sua vida e diziam: Deus, eu preciso mais, como nós acabamos de cantar. Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais. Pessoas que olhavam no retrovisor da história e viam: puxa vida, Deus, o Senhor fez isso. Olha o mundo do jeito que está, sabe que o Senhor não pode fazer de novo? E buscavam e clamavam, e geralmente eram poucas pessoas. Leem a história dos avivamentos. A igreja de Deus do mundo surge num avivamento. As igrejas pentecostais, a maioria delas surgem no avivamento de 1906, lá na Rua Azusa. Alguns irmãos queriam mais de Deus, estavam lendo a Bíblia, e diziam: meu Deus, será que cessou? Será que a torneira fechou? Eu quero mais, eu quero mais. A questão é: eu quero a presença de Deus. Essa é a questão. Você deseja a manifestação da presença de Deus? O quanto você está disposto a abrir mão de alguma coisa, se necessário for, para buscar a presença de Deus? E eu quero falar nessa noite sobre algo que nós não podemos abrir mão. Não abra mão da presença. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós não vamos ler todo o capítulo, gostaria que você lesse todo ele em casa. Começa lá no 32, já você vai entender. Êxodo 33, versículo 1 em diante. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo 33, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os jebuseus e os heveus. Vá para a terra onde mana leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeites algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, os destruiria. Agora tire os seus enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do monte de Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Deus estava dizendo: olha, gente, eu não vou mais com vocês. Não vou mais. Vocês podem ir, eu não vou mais. Agora imagina você. Moisés chega lá e disse: gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma notícia para dar, Deus não vai mais com a gente. Pensa no desespero daquelas pessoas, no choro, na lamentação. Alguns diziam: Deus, que Deus é esse que bem na hora que nós vamos conquistar essa terra, agora Ele não vai com a gente? Vai abandonar a gente aqui, nós vamos morrer nesse deserto. Mas se nós não conhecer a história, nós talvez vamos julgar Deus como alguém carrasco. Mas eu vou fazer aqui um breve resumo dessa história, porque toda semeadura tem uma colheita, e toda ação tem uma reação. Às vezes nós estamos colhendo coisas na vida que nós plantamos lá atrás,
consciente ou inconsciente. E aqui diz a palavra, se você ler, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito como escravo. Chegou um ponto que eles não aguentavam mais, começaram a reclamar: Deus, manda o libertador, manda o libertador. E Deus então manda Moisés. Porque no tempo, Deus não mandou Moisés porque apenas ouviu a oração, mas diz a palavra porque era o tempo certo. E Eclesiastes 3:1 diz o quê? Alguém sabe? Há um tempo para toda ocasião, e o tempo chegou, glória a Deus, o tempo de Deus enviar Moisés chegou. Moisés vai lá e liberta o povo. Agora aquele povo foi liberto, aleluia. Aquele povo foi liberto. 430 anos como escravo. 430 anos fazendo tijolo de barro com palha. Que sonho, que expectativa eles tinham. O que é sonho? O que é expectativa? Para quem é escravo não tem nada de sonho. Para quem é escravo tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Mas a palavra diz que Deus enviou Moisés. 430 anos. Agora eles estavam livres. Mas tinha um problema. O mundo que eles conheciam era apenas o Egito, aquele pedaço do mundo ali. Eles não conheciam mais nada, nem sabiam para que lado era Canaã. Para onde nós vamos, Moisés? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Moisés, você já parou para pensar, Moisés, que nós temos criança, Moisés? Que nós temos idosos, Moisés? Que nós temos animais, Moisés? Como é que nós vamos levar tudo isso? Moisés, você já falou com o faraó aí para armar uns caminhões de água? Onde é que vai ter água? Aonde vai ter comida? Eu creio que o povo ficou assim. Calma. Calma, porque Deus não faz nada pela metade, amém? Deus vai estar conosco, de dia na nuvem, e à noite numa coluna de fogo, proteção e direção. Será que Deus se perde? Será que se nós andar com Deus nós vamos se perder? Estou andando com Deus, estou meio perdido. Mas é complicado, né? Deus sempre nos guia no caminho certo. Então Deus vai fazer brotar água da rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. Calma, gente, eu fiz uma encomenda. Todo dia de manhã vai passar o pessoal do maná. Vai vir um maná fresco toda manhã. E eu encomendei também nos frigoríficos carne. Todo dia vai vir carne. Vai cair no acampamento de vocês e vocês vão poder matar e comer. E a roupa? Sim, a roupa também já fiz um contrato com a próxima loja de roupa que fica daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos vocês vão encontrar uma loja. E até lá a roupa não vai se gastar. O chinelo não vai arrebentar. Muito melhor do que a Havaianas. E os pés não vão inchar. E outra coisa, ninguém vai ficar doente porque não vai ter farmácia lá. E porque eu sou o Deus da cura. Então, foi isso que aconteceu. Fiz um resumo assim bem. E a Bíblia diz que não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, não faltou chinelo, não faltou tudo. Será que o povo precisava de mais alguma coisa? Tendo o que comer, o que vestir, tá bom, tá ótimo. E certo dia então Deus chama Moisés e diz: Moisés, faz favor, sobe aqui no monte que eu preciso ter uma conversa contigo. Eu quero te entregar umas tábuas, quero te entregar os mandamentos, os decretos para você guiar esse povo. 2,5 milhões de pessoas. Você já imaginou? 2,5 milhões de pessoas sendo guiado. Você como líder agora você vai ter que... Como que vai guiar esse povo aí, meu Deus? 2,5 milhões aproximadamente. Uau, é muita gente. É o tamanho de uma Curitiba, talvez. Deus disse: sobe aqui, Moisés. 40 dias Moisés ficou lá. E Deus conversando. Do capítulo 24 até o 32 de Êxodo, Deus está conversando com Moisés lá no monte.
Chegou um ponto que Deus disse: Moisés, vamos parar de conversar, porque o meu povo se corrompeu. Desce lá. O que aconteceu, Deus? O povo, olha o que diz Êxodo 32:1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Abrão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que vai ou o que aconteceu. Fizeram um bezerro de ouro, trocaram Deus por um bezerro de ouro. Mas eu pergunto para vocês, quem foi que falou que Moisés não ia voltar? Quem foi que falou? A ansiedade, o calor do momento, muitas vezes é muito perigoso. Faz nós arregaçar as mangas aí, vamos resolver do meu jeito, porque Deus está demorando. Moisés não vai mais voltar. E daqui a pouco tomamos decisões que vão trazer consequências para o resto da vida. Se você ler o texto, Moisés desce, e o povo estava dançando em redor daquele bezerro lá, se prostituindo. Moisés chama os levitas e teve um julgamento, teve uma colheita. Leia lá para ver o que aconteceu. Nada fica assim. Quando nós abrimos espaço para a dúvida, para a ansiedade, para o medo, será que Deus vai fazer? Será que vale a pena andar com Deus? Será que isso? Será que aquilo? Cuidado, é muito perigoso. Abrir mão da presença de Deus é algo inegociável. Inegociável. Saul abriu mão da presença de Deus, e o que aconteceu? Perdeu o reino. Todos os homens e as mulheres de Deus na Bíblia que decidiram deixar Deus de lado, perderam. Ache uma pessoa no mundo que decidiu deixar Deus de lado e está bem. Não bem apenas financeiramente, mas bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não existe. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quantas vezes eu e você, em meio às crises, em vez de confiar mais em Deus, em vez de se apegar mais a Deus, começamos a querer pegar um atalho. Às vezes parece mais fácil fabricar um Deus. Eles fabricaram um Deus. Eles tinham necessidade de pegar, esse aqui é o nosso Deus. Eu não sei se você reparou que na Bíblia não tem a forma de Deus. Deus disse: ó, eu sou grande, eu sou alto, eu sou cabeludo, eu sou careca, eu sou moreno, eu sou... Não tem. Deus não fez questão de falar da aparência dele, porque senão a primeira coisa que nós ia fazer era uma imagem de Deus. Sem sombra de dúvida, nós ia bater o olho naquela descrição de Deus, e nós ia fazer uma imagem, para botar no nosso carro, para botar na nossa casa, para botar no trabalho, encher de Deus, Deus aqui, Deus ali. Mas Deus disse: olha, eu não estou nesse monte, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu quero uma adoração em espírito e em verdade. E é isso que Deus quer de nós. Porque aquele bezerro tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha pernas, mas não andava. Esse é o nosso Deus. Me ajuda a carregar Deus aqui, preciso de dois aqui, pega na parte de trás de Deus, outro pega na parte de frente, e vamos levar Deus para o outro lado. Que Deus é esse que eu preciso carregar agora? Que Deus é esse? Se Deus me carrega, se Deus me sustenta, alguma coisa está errada. Muito depressa, Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá por favor, porque eles muito depressa se desviaram. Não havia passado muito tempo, desde o tempo que eles saíram do Egito até agora, mas eles já se haviam desviado. E Deus disse para eles: olha gente, a minha paciência acabou. Se nós como seres humanos, às vezes tem dias que uma gotinha já está pronta a tempestade, um pezinho de galinha já dá aquela sopa, já ferve o caldo. Deus disse: acabou Moisés,
eu vou dar a terra para vocês, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou com vocês, porque se eu for um instante apenas, eu vou acabar com vocês. Puxa vida, que Deus carrasco. Não, Deus é santo. E se não fosse a graça, a maravilhosa graça, e se não fosse Jesus ter morrido na cruz por nós, nós seríamos os próximos que Deus dizia, ó, acabou. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele olha a marca do sangue de Jesus e diz, Ele tem a marca, Ele foi comprado, Ele está perdoado. Talvez alguns iam dizer assim, Moisés, a proposta de Deus ainda é boa. O que nós queremos mais? Nós temos a bênção na mão e um anjo. Para que a presença de Deus? Está ótimo. A bênção na mão e um anjo. O que mais tem são pessoas em busca de anjo. O que mais tem são pessoas em busca de bênção. Deus, não, se Deus vir com a gente, beleza. Se não vir, tendo o anjo e tendo a bênção, está ótimo. Mas Moisés conhecia Deus. Se você ler versículo 7 em diante, você vai ver assim, que o texto vai começar, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Moisés tinha uma tenda, e ele chamou aquela tenda de a tenda do encontro. Todo dia Moisés conversava com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus conversava com Moisés face a face, como um amigo conversa com outro. Então Moisés disse, eu não abro mão da presença de Deus. Como que eu vou ter a terra prometida por Deus sem a presença de Deus? Como que eu vou ter um anjo de Deus sem o Deus do anjo? O anjo é poderoso? Claro que é. A Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo e destruiu 180 mil babilônicos, lá no tempo do rei Josafá. Mas agora trocar Deus por um anjo? Não, eu não troco. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for com a gente, vamos ficar sentados aqui e ninguém sai daqui. Eu não saio daqui. O que nós faríamos? Temos o anjo e temos a bênção, mas não temos a presença. Então quer dizer que a terra prometida sem Deus se torna um caos. E qualquer outra presença, seja anjo, seja arcanjo, sem a presença de Deus, também não vai nos dar a certeza da nossa vitória. Porque Deus sabe as nossas necessidades, Deus é a fonte do amor, do perdão, da esperança, da graça. Um anjo é um ser que Deus envia, mas o anjo, ele age conforme Deus quer que ele age. Talvez Deus diga, leva eles lá, beleza, levou, vem para casa agora. Eles estavam lá sem Deus, na terra prometida, que mana leite e mel. A promessa de Deus nunca vai mudar, porque Deus não muda. Assim como eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, eu vou cumprir. Só que eu não vou junto mais. E o que Moisés fez? Versículo 13. Se me vês como um agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Moisés começa a clamar a Deus, Deus é o teu povo. O Senhor tirou esse povo do Egito. E no capítulo 32, Moisés teve a coragem de dizer, Deus, o que as pessoas vão pensar do Senhor? Moisés parece que começa a ser o advogado de Deus ali. Moisés estava preocupado com a honra de Deus. Deus, o que os egípcios vão achar? Que o Senhor tirou esse povo para matar no deserto? E a resposta de Deus é fantástica. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço você pelo nome. Fiquei pensando, se eu teria essa coragem, assim como Moisés, e se a resposta que eu receberia seria essa: eu irei com você, porque eu me agrado de você e conheço você pelo teu nome.
E se você ler o Salmo 90, você vai entender que o relacionamento de Moisés com Deus era algo intenso, profundo. Olha o que ele escreve, 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E mais para frente ele vai dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a viver um dia de cada vez, na Tua presença. E se você ler a Bíblia, você vai ver que não foi a primeira vez que Deus se afastou do povo. Não foi a primeira vez que Deus disse, olha, eu não vou mais com vocês. Eu vou entregar vocês de volta para o cativeiro. E quantas vezes o povo deve ter orado, clamado, de Deus, o que aconteceu com a gente? Será que o Senhor está surdo? Será que o teu braço agora não está encolhido para não agir mais? O que está acontecendo? E um dia Deus fala com o profeta Isaías, no capítulo 59, vejam, o braço do Senhor não está curto, para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Havia maldades, havia pecados que estavam criando um muro entre Deus e o seu povo. E Deus não habita no meio da sujeira, Deus não habita no meio do pecado. Fato é que Deus enviou Jesus Cristo para poder nos dar uma chance. Porque por mais que nós tentássemos limpar tudo aquilo que a gente fez de errado, toda a todo o pecado do mundo, não havia um sabão, não havia um produto que pudesse tirar a sujeira. Mas a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. As maldades, a corrupção, o pecado, a sujeira, criou o mundo, criou o muro que nos afasta de Deus. Davi, o rei Davi, o guerreiro Davi, o homem segundo o coração de Deus, após pecar, após ver o que ele tinha feito, ele não pede de Deus o poder de volta, ele não pede de Deus a fama. Ele diz no Salmo 51, Senhor, não me expulse da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que mais Davi queria era a presença de Deus. Quanto tempo faz que você não sente a presença manifesta de Deus na sua vida? O que está separando você de Deus? O que está bloqueando? A excelente notícia é que, independente do que está bloqueando, 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como o povo de Israel, a mensagem de Deus de Gênesis 3 até Apocalipse é a mesma. Arrependam-se, porque o arrependimento leva o homem novamente para Deus. A história começou linda, maravilhosa, Deus criando o jardim, as famílias, a família, mas aconteceu um fato, que depois a Bíblia toda é escrita para poder resolver aquela situação. Quando o homem peca, se afasta de Deus, Deus começa a agir para que esse homem volte, porque não é desejo de Deus apenas estar aqui, Ele quer estar aqui, Ele quer agir na minha casa, na sua vida, Ele quer agir, Ele quer manifestar o seu poder. Não se contente apenas com a presença. Ah, Deus está aqui, glória a Deus, Ele está aqui. E talvez, muitas vezes as pessoas vão frustradas para casa.
vai frustrada de uma célula, ou de um tempo que você olhou uma palavra, enfim, no YouTube. Deus está aqui, Deus sim. Mas você está aqui? Você está conectado com Deus? Você quer a presença de Deus? Aí é outra história. Aí é outra história. Apocalipse 2 vai falar sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja avivada, empolgada, que fez uma pilha de livros. Era uma cidade que tinha muita magia. As pessoas se arrependeram e queimaram seus livros. Passou os anos, passou as coisas, e lá em Apocalipse Deus usa João. Jesus aparece e diz: e você, igreja de Éfeso, conheça as tuas obras, são boas, você é rigoroso, você é religioso, você odeia o que eu odeio, mas tenho, porém, contra ti uma coisa, que você se afastou do primeiro amor. Volte ao primeiro amor, senão vou retirar de ti a minha presença. Volte ao primeiro amor. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Aliás, nós nunca deveríamos ter nos afastado desse primeiro amor. Volte hoje mesmo ao primeiro amor. Mas eu tenho tanta coisa que fazer. Eu me lembro que quando eu me converti, nós orávamos tanto, nós buscávamos a Deus tanto, nós voávamos na presença de Deus, tudo brilhava, a sombra brilhava, nossa, tudo era glória. Mas sabe como é que é, né? O tempo vai passando, a gente vai... Tem outras coisas mais importantes. Ou você nunca falou isso? Tem coisa mais importante para fazer do que estar orando, buscando a presença de Deus, vendo as coisas. Tem coisa mais importante. E nós achamos que... E Deus é tão bom que Ele diz: tá bom, pode viver sim. Mas quanta saudade você tem da presença de Deus. Aquele tempinho, nossa, como era bom. Como a gente sentia a presença de Deus. A pena que Deus se afastou, né? Pena que Deus não se afastou, eu me afastei dele. Vamos ficar de pé. A presença de Deus é algo que não tem muito o que falar. Por mais que a Bíblia ensina tudo sobre a presença de Deus, a presença de Deus é algo que eu preciso buscar, que você precisa buscar. E Deus não vai falar da mesma maneira que falou com Moisés contigo. Mas a decisão é: eu quero buscar Deus, eu quero a presença de Deus, ou eu quero viver do passado, ou eu quero viver de experiências do século XVIII. Aqueles caras lá sim, eles oravam. E hoje, nós vamos entregar os nossos filhos para ideologias. Daqui a pouco eles vêm para casa confusos, não sabem mais o que são. Pai, eu não sei mais o que eu sou. O que eu sou? Eu sou menino, menina, eu posso decidir, pai? Deus, pai, o que é certo, pai? Essas ideologias estão aí, dizendo que não existe mais certo, não existe mais Deus. Estão querendo empurrar Deus para fora de casa. Estão querendo dizer que aquilo que antes era errado agora é certo, que o normal é que é anormal. Falar a verdade ofende os outros, então não fale a verdade, pode contar uma mentira. E nós vamos tirando Deus de cena, e vamos achando normal algumas famílias que estão se formando. Vamos achar normal, talvez, pessoas do mesmo sexo chegar. Nós, esse aqui é ele, é ela, mas os dois são ele, os dois são ela. E agora, como é que faz? É normal, é opção. Joga-se fora a verdade, joga fora-se a presença de Deus. E quem vai se posicionar? É você, sou eu.
Se nós como igreja, como pai, como mãe se posicionar, lá na minha casa a presença de Deus, a glória de Deus, talvez você vai ter que orar mais, buscar mais a Deus, jejuar mais, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Esse dia eu fui num grupo e uma frase que a irmã disse me marcou muito, e eu estou pensando nessa frase até agora. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? O que eu estou fazendo com a minha liberdade? De vir no culto, de abrir a minha casa, de poder sentar com os meus filhos lá na sombra, e abrir a Bíblia, ler a Bíblia, pegar um violão, tocar um violão, ir lá na praça, ir lá no lago, fazer algo diferente. Daqui a pouco vem alguém, mete uma bandeira lá e diz: aqui ninguém mais entra, aqui ninguém mais toca, esse livro é proibido. Puxa vida, nós éramos felizes e não sabíamos. Meus irmãos, Jesus mesmo disse: quando se aproxima dos últimos dias, cuidado, o amor se esfriará, isso vai acontecer, tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Vai acontecer para que Jesus volte e para que nós subamos com Ele. Vai ter perseguição, mas quando essa perseguição chegar, que eu e você possamos estar andando na presença de Deus e Deus conosco, para que assim como Pedro, nós dizemos: eu não sou digno de morrer nessa cruz, assim como Jesus morreu, eu quero morrer de cabeça para baixo. E Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. E na galeria da fé, em Hebreus 11, está aqueles homens que foram cerrados ao meio, que decidiram não abrir mão da presença de Deus, porque sabiam que após o outro lado, a cortina, para onde eles iam, sem comparação. Mas se eu não estou com a presença de Deus, se Deus não está comigo, vem alguma lei, alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou mais seguir a Deus, porque senão eu vou preso. Eu vou fazer um bezerro de ouro lá em casa e vamos ficar com o bezerro de ouro, porque andar com Deus hoje é perigoso. Cuidado. Não sou o profeta do caos, mas nós podemos estar caminhando para um momento muito difícil. Muita atenção nos dias que se aproximam, nos dias de você usar o teu poder de liberdade para escolher as pessoas que vão governar a nossa nação. Muito cuidado, muita sabedoria, muita oração, analisar tudo. Nós temos, graças a Deus, num país lindo e maravilhoso, estamos livres, mas a liberdade tem um preço, e nós precisamos lutar por ela, se posicionar na palavra, na oração, no jejum, não olhar para o nosso umbigo apenas, mas olhar para aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Que igreja o meu filho vai pegar? Que igreja o meu neto vai entender? Vai ter? Quando se falar de oração, quando se falar de presença de Deus, ele vai dizer: pai, esse negócio existe mesmo? Ou é uma história que era contada só para nós? Que ele possa dizer: sim, o meu pai e minha mãe era um homem e uma mulher de oração, eles tinham a presença de Deus, quando eles oravam a coisa acontecia. Essa presença está disponível para nós, e essa presença não está nas quatro paredes, essa presença começa lá no nosso quarto. Quando eu oro na minha casa, quando eu busco Deus na minha casa, quando eu busco a presença de Deus na minha casa, não vai ser pesado eu buscar a presença de Deus com os irmãos, na célula, na igreja, na oração, não vai ser pesado. Nós vamos juntar a nossa fé. Mas se eu não busco lá em casa, se lá em casa é difícil, se eu não tenho tempo, vir para o templo, vir para a célula, vir para qualquer outro lugar, é impossível. Começa lá em casa. A tua família é o teu maior tesouro. A tua família é inegociável. Duas coisas Deus vai pedir conta: da tua vida e da família que Ele te deu. Então cuide bem desse teu filho, cuida bem dessa criança maravilhosa, cuida bem da tua esposa, cuida bem do teu esposo.
Que adianta ganhar o mundo inteiro, diz a palavra, e perder a sua própria alma, perder a sua própria família. Evangelizou o mundo, ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Vamos orar? Feche teus olhos. É você e Deus agora. O quanto você quer da presença de Deus? Diga para Ele o quanto você quer. Você quer a presença dEle? Se a presença dEle é atrativa a você, ou a presença dEle te incomoda, ou a presença dEle te estrova? Começa a dizer: Deus, eu quero a Tua presença, eu preciso da Tua presença. Aliás, eu não sou nada sem a Tua presença. Se minha vida pode dar certo, é porque o Senhor, na Sua graça, se faz presente. Deixa Deus ouvir a tua voz, não tenha vergonha de falar com Ele, porque nós lemos lá no Salmo, que Deus sabe a palavra mesmo antes dela chegar na nossa boca. Ah, Pai, o quanto que nós precisamos, necessitamos, ansiamos pela Tua presença, e não a presença de longe, não a presença talvez mecânica, mas a Tua presença manifesta, a Tua presença falando conosco através da vida de um irmão, falando conosco através da vida de uma irmã, a Tua presença nos constrangendo a orar uns pelos outros, a visitar uns aos outros, a Tua presença nos constrangendo a acordar na madrugada para Te buscar, porque temos fome e sede da Tua presença. Oh, meu Pai, falar da Tua presença é algo maravilhoso, mas experimentar a Tua presença, usufruir da Tua presença, se deleitar na Tua presença, é algo que não tem palavras. Não existe nenhuma palavra que possa expressar a Tua glória, a Tua presença. E nós queremos aqui como igreja dizer que o Senhor sempre é bem-vindo aqui nesse lugar, sempre é bem-vindo na minha vida, sempre é bem-vindo na minha casa, sempre é bem-vindo no nosso trabalho. Não nos faça sair daqui sem a Tua presença, não nos envie sem a Tua presença. Não há motivos, não há lógica nenhuma cantar a Deus sem o Deus do louvor. Não há motivo, razão e lógica ir para a terra que o Senhor quer nos dar sem a Tua presença. Nada substitui a Tua presença. Nada substitui, Pai. Nada substitui. Nós sem Deus, sem o Senhor, nós não somos nada. Absolutamente nada. O Senhor sem nós é Deus, continua sendo Deus, mas nós sem a Tua presença. Espírito Santo, passa aqui no nosso meio, Espírito Santo, quebrando cadeias. Ah, Senhor, há tantas talvez que estão aqui com dificuldades de buscar a Tua presença. Há quantos que já se esqueceram da Tua presença? Há quantos altares que estão apenas em cinzas? Mas essa noite o Espírito Santo passa com o seu vento impetuoso, assoprando essas cinzas e trazendo as brasas vivas que ainda estão ali. Brasas vivas, vivas, vivas. Um altar em chamas novamente, um altar em chamas novamente. Esse é o meu desejo, Senhor, eu quero ser um altar em chamas. Eu quero ser um altar em chamas. Pai, em nome de Jesus, não nos faça, Senhor, sair daqui sendo um altar em cinzas, sendo um altar sem fogo, sem a Tua presença, sem o Teu vigor. Em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, faz de novo, Senhor, as mesmas coisas como foi no passado. Incendeia a Tua igreja, incendeia a minha vida, a começar em mim, Senhor. Se necessário for quebrar, quebra. Se necessário moldar, molda, porque eu não quero ser um vaso descartado. Eu não quero ser um vaso quebrado, mas eu quero ser um vaso útil.
por favor, Pai, age em nós, em primeiro lugar, em nós, para que depois o Senhor possa agir através de nós, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Primeiro Deus age em nós e depois através de nós. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus e as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma semana excelente na presença do Pai.